E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. Esse podcast que ousa anunciar que temos que usar a Bíblia como referência para testar teorias científicas. Então temos que ler a Bíblia com Charles Darwin? Temos que ler a Bíblia com Hawkins, com o Big Bang, com a evolução? Absolutamente não. Temos que ler as teorias de homens com a Bíblia. Quando uma teoria de homem confrontar uma verdade bíblica, você já sabe que ela está errada. Um ato de fé? Absolutamente não. Por que podemos fazer essa afirmação? Porque a Bíblia nunca perdeu um embate com a ciência. Toda vez que uma teoria científica confrontou a Bíblia, a teoria científica caiu e cairá. O que aconteceu com o darwinismo. Então, deveríamos ter lido Charles Darwin com a Bíblia e não ter dado bola às ideias de Darwin. E não estaríamos perdendo tempo, 150 anos de exercício científico, bilhões e bilhões de dólares investidos em pesquisa sobre a evolução, taxonomia da evolução. Olha, até o darwinismo social que influencia a nossa sociedade, é tudo baseado numa teoria que a Bíblia já dizia que estaria errada. Olha só. E nesse podcast, o podcast 130, estamos numa grande série, A Natureza Ecoa Deus. E essa série é bastante longa, porque esses ecos são de todos os tipos. E nesse podcast 130, o subtítulo é Pergunte ao Nosso Proteoma. O proteoma humano. A série é baseada em Jó 12, de 7 a 9, que diz: Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez todas as coisas? Então, nesse podcast, a pergunta é: pergunte ao nosso proteoma. Eu falo sobre o proteoma nos meus livros, o Fomos Planejados, o Antevidência, o Duelo Científico do Século. Proteoma vamos dizer assim, pode ser entendido como o conjunto total de proteínas que constituem um ser vivo. Então, o proteoma humano são todas as proteínas que nos formam. E hoje, felizmente, através de instrumentação científica, novas técnicas científicas, podemos ir na vida e contar essas proteínas. Podemos caracterizar essas proteínas, descobrir as suas estruturas, as suas funções. E temos feito isso recentemente, principalmente com uma técnica que eu trabalho, a espectrometria de massas. E com essas técnicas, podemos, então, bisbilhotar a vida, exatamente como Jó 12, de 7 a 9, nos instrui. Então, Jó diz, olha, não pergunte a Darwin, pergunte às proteínas. Verifique pelas proteínas se Darwin está certo ou se Darwin está errado. E você vai verificar que ele está errado, porque quem de todos eles ignora? Que proteína ignoraria que foi a mão do Senhor que a fez? Porque as proteínas são sensacionais. Sistemas magníficos, automodeláveis, toda uma função fantástica de macromoléculas imensas, fios de nylon. Mas, ou talvez o achado mais importante do proteoma humano foi em relação à semelhança dos chimpanzés com os humanos. Porque dizem que nós somos primos evolutivos, os chimpanzés e os humanos, e que viemos do mesmo ancestral símio que habitou a Terra há 10 milhões, 6 milhões, o tempo varia, de anos, e que já estaria extinto e que teria se subdividido em chimpanzés, gorilas, orangotangos e humanos, naquela evolução lenta, gradual e sucessiva que sobe em sofisticação. Obviamente, o ancestral símio seria menos sofisticado que o humano. Hoje falamos, pensamos, estamos mais evoluídos. Mas será que essa
história evolutiva bate com o que descobrimos quando fomos perguntar às proteínas? Absolutamente não. Um estudo já tinha feito uma comparação entre o proteoma, o conjunto total de proteínas dos humanos e dos chimpanzés. Uma comparação teórica, in silico, como dizem. E fizeram essa comparação com um conjunto de 100 e poucas proteínas. Eu falo sobre essa comparação no meu livro Fomos Planejados. E essa comparação in silico deu quanto por cento de semelhança entre chimpanzés e humanos? Porque disseram que o nosso genoma, a codificação em software para a produção de proteínas, era 99% similar humanos e chimpanzés. Então, se o genoma, se o software era muito parecido, o produto desse software também deveria ser as proteínas. Mas esse estudo com 130 proteínas, teórico, mostrou que 80% de diferença entre os humanos e os chimpanzés. De novo, mais um golaço da palavra de Deus. Pergunte às proteínas, pergunte ao proteoma, todos que estão nos ouvindo. Não compre as ideias de Darwin, não compre as ideias dos evolucionistas, não comprem a pregação dos evolucionistas teístas e de criacionistas evolucionários que estão dizendo que Darwin é amigo de Deus, que evoluímos sim, que Deus foi lá e escolheu um ancestral, um casalzinho qualquer de hominídeos entre 10 mil e soprou neles o fôlego da vida, não é, né? O imago Dei, né? O seu espírito, porque vivos já estariam. Olha, não bate nem com o texto bíblico. Não vá atrás dessas histórias. Pergunte ao proteoma. Pergunte ao proteoma. Pergunte ao proteoma. Repeti 3 vezes para você perguntar de fato ao proteoma humano e dos chimpanzés. Nesse primeiro artigo, você já saberia que a diferença é Big Bang. É um Big Bang de diferença, absolutamente diferentes em proteínas, que é o produto final do nosso genoma. Olha só, de fato, não há como você encontrar similaridade entre chimpanzés e humanos no proteoma. Um estudo mais recente, feito por nós aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no nosso laboratório, em colaboração com outros laboratórios, usou as técnicas mais modernas de sequenciamento de proteínas e concluímos também que a diferença é imensa, imensa, imensa. Milhares de proteínas agora foram de fato sequenciadas, caracterizadas, e a diferença foi absurdamente imensa. Muito grande. Olha, e deveríamos ser parecidos, porque somos mamíferos, temos muitas funções semelhantes. Temos muitas funções semelhantes. A semelhança deveria ser até maior do que você observa nas proteínas. Uma diferença absurdamente grande. A gente não tem ainda o número final, mas eu já posso dizer para você que a diferença foi, na prática, em milhares e milhares de proteínas, não teoricamente, mas no experimento, experimentalmente, essa diferença é absurdamente grande. Então, mais uma grande verdade da palavra de Deus. Nessa série, A Natureza Ecoa a Deus, a gente poderia dizer o proteoma ecoa a Deus, o proteoma humano, o proteoma dos chimpanzés. Ecoa um Deus que fez todas as coisas, fez os animais e fez o homem à sua imagem e semelhança, que dominasse sobre os animais, o homem sobre os chimpanzés, desde o início. Desde o início os fez prontos. Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. E o proteoma humano nos mostra claramente isso. Jó está certo, pergunte à natureza, à criação de Deus, e ela te dirá: quem ignora que foi a mão do Senhor que nos fez prontos? O proteoma humano também, como o genoma humano,
como todas as funções, um ser perfeito, com todos os seus órgãos funcionais, nada de vestigial, nada de bad design, confirmando que fomos feitos prontos, que a vida é coisa de profissional. A natureza ecoa a Deus. Se você perguntar ao nosso proteoma, você descobrirá que um ser onipotente, onipresente, onisciente fez todas as coisas. E você não poderá ignorar essa grande verdade, mas uma grande verdade da palavra de Deus, de que de fato a sua obra transpira, ecoa a sua majestade e a sua sabedoria, a sua inteligência que ele usou na construção de todas as coisas. A ele, portanto, toda a glória. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.